João 21, o último capítulo desse livro, e fala sobre quando Jesus aparece novamente para os discípulos. Porém, existe uma história muito conhecida que é quando Jesus ele restitui Pedro, sobre Jesus dá uma segunda oportunidade de Pedro de redimir daquilo que ele fez, Jesus pergunta 3 vezes para ele se Pedro amasse ele, Então, acho incrível, gente, o poder do perdão de Cristo, o poder do perdão de Deus. Pedro ali traiu Jesus, negou a Jesus, Ele não foi forte o suficiente para enfrentar a situação e preferiu se acovardar diante das circunstâncias e negar que conhecia Cristo, Se você for ver, a situação de Pedro e de Judas não era muito diferente. Porém, gente, Judas também tinha a mesma oportunidade que Pedro teve de se restituir, de Jesus conseguir fazer com que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele negou, ele perdoasse Pedro, Então a gente precisa realmente olhar para Cristo, olhar para a caminhada toda de Cristo e saber, gente, que nós podemos ser igual a ele. Nós podemos ter essa força e esse amor tão grande, capaz de perdoar alguém que te traiu, capaz de perdoar alguém que te negou, capaz de perdoar aquele que te fez mal. Gente, isso a gente só vai alcançar através do poder de Deus, através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque caso contrário, gente, a gente é ser humano, a gente não perdoa nem quem nos ofende no dia. Mas através do poder de Jesus, através daquilo que Jesus fez e nos deu a oportunidade, nós podemos sim ser como Ele. E Jesus não fez pouca coisa não, porque aqui no final João diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas, se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, gente, Jesus, foi o que eu disse, Jesus não fez pouca coisa. Ele fez muito, ao ponto de, se fosse escrever tantos livros de tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam no mundo. E ele promete, gente, que se nós crêssemos nele, se nós fizéssemos o que ele fez aqui na terra, nós faríamos muito mais do que ele fez. Então, muitas vezes o que falta em nós é essa busca, é esse dispor. Foi o que eu falei, aqui está o maior exemplo de perdão. Ele não só perdoou Pedro, como ele deixou a responsabilidade de Pedro de cuidar das ovelhas. Então, muitas vezes, gente, a gente ainda perde tempo com nosso egoísmo, com o nosso próprio eu, com ai, me ofendeu, sendo que Cristo veio aqui tão somente para perdoar as pessoas, para darem uma oportunidade delas alcançarem a salvação, para dar uma oportunidade delas crer no poder dele, Então vamos realmente buscar isso, buscar esse crer, buscar esse Espírito Santo constante nas nossas vidas, porque, gente, só realmente o Espírito de Cristo para fazer a gente perdoar alguém que nos fez mal, alguém que nos negou, que nos traiu. Então vamos realmente buscar isso, porque acho que ainda falta muita caminhada pra gente alcançar isso, mas não é impossível. Jesus deixa bem claro que se nós crêssemos no poder dele, se nós buscássemos ele, nós faríamos muito mais do que ele fez. Então, o que falta muitas vezes em nós é essa busca, é esse espírito constante sobre as nossas vidas. Acredito que se a gente conseguir realmente buscar, se a gente conseguir permanecer na presença de Deus, a gente vai ver que diferença isso vai fazer, não apenas no nosso dia, mas na nossa vida. Mas para isso precisamos estar 100% ligados no Espírito Santo. Caso contrário, a gente vai ser como o ser humano natural é. E não é esse o objetivo de nós cristãos. Nosso objetivo aqui é ser como Jesus foi e cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade daquele que nos enviou para fazer a diferença nesse mundo. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.